relatório final da Comissão Parlamentar de Investigações do Senado do Brasil acusa de forma contundente o presidente Bolsonaro por 9 crimes, inclusive crime contra a humanidade, responsabilizando-o pelas mais de 606 mil mortes de brasileiros pela Covid-19. O senador Renan Calheiros, relator da comissão, declarou: há um homicida no Palácio da Alvorada. Esse é o tom. O presidente Bolsonaro é acusado de combater a vacinação e as medidas protetivas, de programar a expansão da contaminação e de propagandear deliberadamente remédios sem nenhuma comprovação ou eficácia terapêutica. Apesar da contundência das acusações, o presidente Bolsonaro, com o seu apoio parlamentar, está buscando construir a sua própria impunidade. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma satisfação estarmos aqui outra vez conectados com todos vocês para tratar de um tema sumamente grave no Brasil, que é a aprovação de um relatório por parte de uma comissão parlamentar de investigações, de inquérito, que indicia o presidente Bolsonaro, mais 68 pessoas, mais 2 instituições, uma série enorme de crimes. Pelo menos 9 crimes o presidente Bolsonaro é indiciado, crimes da mais alta gravidade, responsabilizando-o por ação e por omissão nessas 605 mil mortes de brasileiros até o momento. Para nos explicar isso, nosso convidado especial de hoje é o deputado Pedro Oczai, do PT de Santa Catarina. Ele também é um dos diretores e fundadores da Associação Nacional de Vítimas da Covid, que tem um trabalho enorme a ser feito, porque o Estado brasileiro se omitiu, continua com um desprezo total pelas vítimas, e o presidente reitera a sua total atitude de cinismo e de desrespeito pela população. Deputado Pedro Oczai, seja muito bem-vindo aqui ao programa Latitude Brasil. Eu já começaria perguntando ao senhor que nos desse uma dimensão. Como é que o mundo vai entender que um país que tem 605 mil mortes pela Covid até o momento tem um presidente que despreza, que ironiza, que ridiculariza, que, inclusive, toma medidas que favoreceram a expansão da Covid no Brasil e o número de mortos? Boa noite. Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite a todos. É profundamente grave este momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. Não só porque temos uma pandemia, mas porque temos também uma racionalidade política de um governo que distribui o vírus, que prolifera o vírus, que, na sua postura da teoria da imunidade de rebanho, que foi comprovado agora na CPI, não teve negligência, incompetência, desqualificação. Não, teve decisão política com o escritório e o gabinete paralelo, sustentando a tese de que, contaminando parte da população, criaria-se anticorpos, imunizaria a população e, com isso, se enfrentaria a pandemia, incluindo nesse cardápio remédios ineficazes, como a cloroquina e outros remédios não só ineficazes para a Covid, mas com sérias consequências para milhares de brasileiros que vão entrar na fila de transplantes em função do excesso de medicamentos não comprovados para a Covid. Portanto, essa é a primeira grande tese que a CPI deu a grande contribuição, que a academia, que as entidades, que a Associação Vida e Justiça vinha denunciando, e a CPI comprova.
com o não uso de máscara, com a aglomeração, com a não compra de vacina e a distribuição de medicamentos não comprovados, é um governo que tem a responsabilidade pela grande parte dos mortos neste país. Eu acho Nós que essa é a grande... poderíamos, pelas suas palavras, nós poderíamos dizer que a decisão da CPI com esse relatório está dizendo que o presidente Bolsonaro programou essas atitudes que nós podemos chamá-las de crimes contra a saúde pública. É isso? É isso, Carlos Almeida. E por isso que dos 9 crimes, de um lado a prevaricação, o charlatanismo distribuindo medicamentos sem comprovação. Então, a prevaricação sabia das negociatas e a não compra de vacina, não fez nada, com denúncias concretas, mas a pandemia conduzindo à morte. Isso que você fala é dolo, é crime. Esse é um dos maiores crimes que ele cometeu, que ele, com esta proliferação, ele expandiu as mortes no país. Segundo Pedro Rau, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, mais de 400 mil brasileiros estariam vivos se o presidente tivesse outra postura mediana. Não precisaria ser radical na ofensividade, só mediana. Na média mundial, ele teria evitado mais de 400 mil mortos. Portanto, é dolo, é crime. Um dos crimes tipificados entre os 9 é a pandemia que leva à morte. Ou seja, o Bolsonaro não criou a pandemia, mas expandiu, proliferou a pandemia com a sua postura de ações, de decisões políticas, decretos, medidas provisórias, resoluções, portarias, discurso, postura, de não vacina, de aglomerar. 66 anos, um presidente da República ainda não se vacinou. Portanto, ele permite que muitos brasileiros acreditam no presidente, não se vacinam, como 2 irmãs agora há poucos dias, de 60 e 66 anos, morreram porque não se vacinaram. 3 agricultores, 45, 48 anos, 51 e 53 anos, já estava disponível a vacina. Não se vacinaram, os 3 irmãos morreram de Covid porque não se vacinaram, porque acreditaram no presidente. Portanto, o presidente, quando leva uma mensagem de negação da vacina, prolifera a morte e, portanto, é dolo, é crime. E o crime maior é o crime contra a humanidade. O crime contra a humanidade, que para alguns é genocídio, como das comunidades indígenas, o crime contra a humanidade, porque efetivamente a decisão de governo que permitiu essa tragédia humana, que nós politicamente chamamos de genocídio humano, e a CPI chama de crime contra a humanidade, onde o presidente, além dos crimes comuns, que pode chegar a 30 anos de prisão ou até 80 anos, pela tipificação dos crimes, crime de responsabilidade, que é o parlamento brasileiro que pode julgar ou não, dependendo do presidente da Câmara, está na mão dele, o pedido de impeachment, que agora vem pela CPI, para a Câmara dos Deputados, o crime de responsabilidade, que cabe ao parlamento acolher este crime de responsabilidade ou não, e crime contra a humanidade, que é o Tribunal Penal Internacional de Haia, que poderá julgar e condenar o presidente Bolsonaro. Essa é exatamente a questão, porque é a opinião pública mundial. Nós estamos falando para um público internacional muito amplo aqui, pela Telesur. Está em dúvida, achando que esse relatório já seria uma condenação, tecnicamente falando, do presidente Bolsonaro. Gostaria que o senhor explicasse, porque poderá haver algum tipo de contramarcha, se não houver pressão da opinião pública brasileira, porque não basta o relatório acusando, é preciso que outros passos sejam dados para a condenação. Quais são esses passos? A grande contribuição da CPI foi a comprovação, a documentação
por testemunhas, por documentos, por informações de todos os crimes tipificados que foi indiciado o Bolsonaro na CPI. Crimes comuns, crime de responsabilidade e crime contra a humanidade. Agora cabe ao judiciário julgar os crimes comuns, cabe ao parlamento brasileiro julgar se acolhe a denúncia da CPI, inicia um processo chamado de processo de investigação e de criminalização do presidente da República numa comissão processante aqui na Câmara dos Deputados e se acolher depois no Senado, e aí afasta o presidente por 180 dias, ou não acolhe. E o presidente Lira, hoje, com mais de 100 e poucos pedidos de impeachment, ele não abriu nenhum, e da CPI vai ser mais um, e agora com provas, com documentação do crime de responsabilidade do presidente da República, mas depende do presidente da Câmara acolher o pedido e iniciar o processo interno na Câmara. Então, não há impeachment ainda, depende do Congresso Nacional, iniciando pela Câmara dos Deputados. E o crime contra a humanidade, aí é Tribunal Internacional. Então, a todos que nos acompanham, não há indiciamento, não. Há indiciamento, indicia, mas não julga, não pune, não condena. A CPI não tem poder de condenar, de julgar, de punir. Tem o judiciário nos crimes comuns, que pode chegar até 30 anos, ou até 80 anos, ou 5 ou 10 anos, depende cada tipificação do crime e como vai ser julgado estes crimes, como crime pela proliferação da morte, pandemia que leva a mais mortes por decisão política do Bolsonaro, que nos crimes como esse é o mais grave, crime de responsabilidade, porque ele cometeu o crime de responsabilidade por omissão ou por ações na proliferação do vírus e das mortes de mais de 400 mil dos 605 mil podiam ser evitados, essas mortes com prova científica comprovado pelos relatórios da CPI e das nossas universidades, como da Deise Ventura, da USP, que o grupo mostrou e demonstrou toda a racionalidade e decisão política de proliferar o vírus, e o crime contra a humanidade. Então, não há, hoje, o poder da CPI de condenar, de julgar, de punir. Indiciou, comprovou 9 crimes contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito bem. Nós vamos agora fazer aqui uma pequena interrupção e logo em seguida voltaremos com o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, perguntando a ele sobre como deve agir a sociedade brasileira, as forças vivas da nação, como devem atuar para impedir essa impunidade, porque estamos diante de uma tragédia sem tamanho. 605 mil brasileiros mortos até o momento. Mas isso no próximo bloco. Já já voltamos com Latitude Brasil. Até já. Latitude Brasil está de volta conversando hoje com o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, que também é um dos membros atuantes, coordenador estratégico da Associação Nacional das Vítimas da Covid. Deputado, diante de uma tragédia desse
porte, dessa envergadura, o que deve fazer a sociedade para se organizar, a exemplo do que faz a Associação Nacional das Vítimas do Covid, para impedir a impunidade de Bolsonaro? Eu acho que tem, e é uma pergunta central. Primeiro, a pressão da sociedade para que tenha a responsabilização legal, criminal, política e moral do presidente da República. Porque no Holocausto não só se busca a reparação judicial, que nós queremos também no Brasil, com a documentação da CPI, que eu estou lendo, 1.100 e poucas páginas, permite dizer que agora, com a documentação e as provas e o indiciamento, nós queremos que o judiciário condene o presidente para que as vítimas, inclusive, possam buscar a reparação. Processos de reparação moral, material, para que se tenha justiça. O segundo, que com essa responsabilização do governo, a gente possa construir políticas públicas, novas legislações para enfrentar os milhões de sequelados da Covid-19. E nós vamos começar pela primeira. O silêncio que a gente faz, 1 minuto de silêncio, é para não deixar as vítimas em silêncio e trazer a história, a visibilidade de todas as vítimas da Covid. As suas histórias, através de livros, documentários, filmes. Vamos plantar árvores para ter os nomes das vítimas. O Bolsonaro saberá, nome por nome, a história de cada uma das vítimas. Porque nós não vamos ficar em silêncio. Porque quando esses cometem esses crimes, eles querem esconder, silenciar e anular da história a memória histórica. Nós vamos, o fantasma de cada vítima da Covid vai estar todo dia importunando Jair Bolsonaro com a história, com a memória das vítimas. Esse é o primeiro passo. Nós vamos acender velas, nós vamos plantar árvore, nós vamos trazer os nomes, as histórias de todas as vítimas. A CPI concluiu ouvindo as vítimas que a Associação Nacional Vida e Justiça indicou. Mostrou a voz, o grito, o clamor, a dor, o sofrimento de um pai que perdeu o filho e condenou também, esse pai condenou Bolsonaro. Uma menina de 19 anos que ficou só com a irmã de 10 anos porque o pai e a mãe morreram em 14 dias, como tantas outras vítimas que têm histórias de dor e de sofrimento nesse país. Então, agora, a memória... deputado, nós temos uma situação, porque o presidente da República ele retardou ao máximo, deliberadamente, programadamente, a compra de vacinas. Retardou a vacinação, combateu a vacinação. E isso exige uma reparação muito maior, muito grave, além provavelmente de uma punição penal, né, de perda de liberdade, mas algo que seja, inclusive, de indenização a todas essas vítimas, porque o Estado brasileiro foi algoz da vida de 605 mil. Como é que vocês estão atuando na Associação Nacional das Vítimas da Covid para exigir essa reparação, que não reproduz, não recupera a vida, mas tem que servir para a história como um exemplo impactante? Carlos Alberto, em 2 direções. A primeira, com legislação, criando previdência, seguridade social, auxílio, né, e aposentadoria de muitos que ficaram inválidos pelas sequelas da Covid, dos órfãos da Covid, que nós estamos falando aí já em 192 mil crianças e adolescentes que perderam o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, pela Covid. Então, é preciso ser assistido com até os 21 anos de auxílio financeiro do Estado brasileiro, políticas públicas com psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, o SUS,
tem que ser fortalecido, o Sistema Único de Saúde precisa incrementar, e nós queremos cobrar dos super ricos, propomos 6 projetos de lei de cobrar dos bilionários, das grandes fortunas, das altas rendas, de lucros e dividendos, para financiar as políticas de saúde do país, que eles ficaram bilionários em plena pandemia e pela miséria e a fome do povo brasileiro e mortes de 605 mil, outros ganharam nesse período. Então, junto com o Estado brasileiro, tributar os super ricos para enfrentar o pós-pandemia e os sequelados. E outro ponto é reparar judicialmente que o judiciário, através das defensorias públicas, das promotorias, estamos entrando com ações judiciais para cobrar do Estado brasileiro os danos morais e materiais das vítimas, para além dessa política pública, para responsabilizar o Estado brasileiro, porque tem sequelados, tem problemas econômicos, problemas sociais, problemas mentais, problemas emocionais, problemas com depressão, com suicídio, com sequelas físicas, sequelas emocionais, sequelas psicológicas, sequelas sanitárias, que precisa de novas especialidades na área da medicina para acompanhar todas as sequelas de milhões de brasileiros. Mais de 21 milhões foram contaminados e destes milhões foram sequelados. Então, nós temos muitas famílias, como um cadeirante que perdeu o pai e a mãe em 2 dias. O que fazer? Então, temos muita ação para fazer de solidariedade, de políticas públicas, de apoio financeiro a essas famílias, de vítimas, de perder os familiares e daqueles que estão com sequelas, e de reparação também judicial. Abrir ações judiciais contra o Estado brasileiro em todas as comarcas do Brasil para fazer justiça, e aí sim, com isso, pressionar para que Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, que promoveu essa tragédia humana, esse genocídio humano, seja condenado nos tribunais internacionais, seja condenado pelo Congresso brasileiro, e nós vamos continuar defendendo o impeachment dele com crime de responsabilidade agora em relação à pandemia, que está provado pela CPI da Covid, e vamos cobrar políticas públicas e reparação judicial no crime comum, nos crimes comuns patrocinados pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente da República e seu governo, na proliferação do vírus e 605 mil mortos e milhões de sequelados. Jair Bolsonaro vai ser o grande responsável por essa tragédia humana, genocídio humano no Brasil. Tenho entendido, deputado, que esse relatório da Comissão Parlamentar de Investigação, de Inquérito, como ele faz uma acusação organizada, contundente, com comprovações, não é apenas um documento político, ele é um documento também com embasamento jurídico, científico, técnico, de todas as leis que foram violadas pelo presidente Bolsonaro. Ele será uma arma contundente nas mãos da sociedade civil para agir. Mas o que está sendo pensado como campanha para impedir essa impunidade que o Bolsonaro está tentando construir? Nós já vimos que os senadores bolsonaristas estão dizendo a pandemia foi algo inesperado. Não, mas o Bolsonaro promoveu, né, espalhou, incentivou, combateu a vacinação. Como é que isso está sendo pensado? Olha, Carlos Alberto, eu estou aqui com o relatório. Olha o tamanho aqui, ó, mais de 1000 páginas. Tem provas, tem documento. Por isso, agora a sociedade civil tem um documento na mão. Tem as provas. Primeiro, para mostrar que a ciência e não o negacionismo. Por isso, o crime de charlatanismo, nós vamos continuar defendendo, porque a pandemia continua. 341 mortos hoje ainda no Brasil. Segundo ponto, nós vamos continuar trazendo a memória das vítimas para eles mostrar o sofrimento, a dor, junto com as mortes, os sequelados, para mostrar as provas das vítimas do que a CPI mostrou e demonstrou. O negacionismo, não comprar vacina, está ali as vítimas, está ali as vítimas. Como o Luiz Fernando, do jornal Londrina, diz, se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina antes, meu pai, minha mãe e meu irmão não teriam morrido de Covid
Entendeu? Então, nós vamos trazer essa memória. Vamos fazer filmes, documentários, vamos escrever livros, vamos trazer as denúncias todas agora para comprovar o que a CPI trouxe aqui. E aí a gente vai exigir da sociedade, né, a mobilização social, a pressão social, a pressão política, primeiro, para que esse governo acabe o quanto antes. Esse é o primeiro passo. A sociedade tem que se indignar eticamente. Só acho que o relatório apressa, fortalece a tese. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Parabéns à CPI. Nos últimos anos foi a CPI mais importante. Produziu indiciamento, chegando agora no final do relatório de 68, está chegando a 80 pessoas indiciadas e o presidente da República indiciado em 9 crimes. Crimes comuns, como a proliferação da morte, crimes de charlatanismo, de prevaricação, como crime de responsabilidade. Se o Arthur Lira não abriu o processo processante, ele também vai ser condenado pela história, que permitiu crime contra a humanidade, crime contra milhares e milhares de brasileiros, e não assumiu a sua responsabilidade constitucional, que é permitir processar e julgar o presidente politicamente, que é a casa do Congresso Nacional. Crime comum no Judiciário, crime de responsabilidade no Congresso, crime internacional em Haia, no Tribunal Penal Internacional. Só isso vai ser possível em 2 direções. Exigir que o Arthur Lira inicie o processo de impeachment, pressionar o judiciário e vamos levar provas, vamos levar as vítimas, vamos levar os documentos, vamos fazer tudo para que o que a CPI trouxe possa o judiciário ser subsidiado. Em terceiro lugar, terminar logo esse governo, porque ele está fazendo muito mal para esse país. E um governo que não cuidou da pandemia, não protegeu a vida do povo brasileiro, não cuidou também da economia, produzindo miséria, fome, inflação, desigualdade social, como nunca vista na história do Brasil. Deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, muito obrigado por ter participado aqui do programa Latitude Brasil por Telesur. Estaremos sempre de portas abertas. Obrigado pela sua presença. Meu muito obrigado, um abraço a todos e vamos firmes juntos defendendo a vida e a justiça. Muito bem, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil. Semana que vem estaremos de volta, sempre trazendo um tema sempre contundente, porque a situação que o Brasil está vivendo é dessa natureza. Crise em cima de crise, mortes em cima de mortes, fome e miséria em cima de miséria. Até o próximo Latitude Brasil.